Vocês sobre um trabalho muito bacana que nós desenvolvemos na instituição, cujo título é Execução de Aula Teórica com Atividades Práticas no Ensino à Distância. Esse trabalho ele foi desenvolvido, na verdade, foi uma aula teórica no Laboratório de Atividades Práticas, uma aula teórica ao vivo, e ela foi desenvolvida por mim, juntamente com o auxílio de dois professores, Rafael Misael Vidovati, que é professor da área de Engenharia de Materiais, e também o professor Renan Borelli Galvão, que é da área de Engenharia Civil, sobre orientação dos coordenadores de curso de Engenharia Marcelo Navarra Pionucci, do curso de Engenharia Civil, e também Fernando Alves Negrão, do curso de Engenharia Mecânica. Foi uma atividade muito bacana que aconteceu, e aí eu venho trazer para vocês um pouquinho do nosso relato de experiência de inovação, de uma situação em que nós resolvemos trazer para uma aula teórica situações práticas para que o aluno ele pudesse compreender a aplicação dos conceitos ali naquela situação. Para que a gente possa falar disso, então, que você possa entender melhor como que se deu toda esse desenvolvimento, né? É importante a gente entender aí que hoje, ainda mais com essas situações de pandemia que nós estamos vivendo, o ensino à distância, ele vem crescendo exponencialmente, até situações ou instituições que não trabalhavam com esse tipo de ensino tiveram que se adaptar de alguma forma. Então, vem se mostrando aí forte esse crescimento e o desenvolvimento nos últimos anos. Para os cursos de engenharia específico, a gente tem que entender que as atividades EAD, elas devem complementar ou contemplar atividades práticas. Algumas disciplinas na área de engenharia precisam ser trabalhadas com atividades práticas. E como isso acontece, né? É o que a gente chama de ensino híbrido, que a gente tem ali as atividades EAD, os encontros presenciais, tanto para as aulas ao vivo, quanto também para a realização das atividades práticas. E uma dessas disciplinas, que foi uma disciplina que eu sou professora responsável, que nós desenvolvemos essa atividade inovadora, foi a disciplina de resistência dos materiais avançados. Essa disciplina de resistência dos materiais avançados, a gente entende na abordagem da sua ementa, o quão importante é entender ou compreender essa relação da aplicação das atividades práticas, né? E como que era o nosso dia a dia comum, ou como que a gente aborda as aulas normalmente teóricas, em que a gente aborda os conteúdos, verifica os conceitos. A gente tem a aplicação ou modelo de estudo para a transmissão dessa aula teórica, como está aí, é um exemplo que está descrito para vocês aí nessa figura, em que nós temos as câmeras no interior desse estúdio, nós temos as ferramentas necessárias para trazer para o aluno os melhores conteúdos, professores de qualidade, abordar da melhor maneira possível para que o aluno nas aulas ao vivo ele compreenda os conceitos e levando em consideração sempre a curva de ensino e aprendizagem. As aulas práticas, elas são gravadas em outra localidade, em outro tipo de estúdio, só que foi construído no ano retrasado, no ano passado, em 2018, foi construído um estúdio laboratório em que as aulas pudessem ser utilizadas ou serem desenvolvidas naquele estúdio, as aulas práticas, com todo o ferramental necessário que a gente poderia abordar. E ali o mais legal é que nós temos a possibilidade de trabalhar com várias câmeras ao mesmo tempo, mostrando as situações, dando o foco necessário, trabalhando com os materiais ali no desenvolvimento de aula prática. E aí me veio uma ideia na cabeça, por que não fazer as aulas teóricas lá? E aí a gente rodou um projeto piloto, foi a primeira aula que foi rodada nesse estúdio. O estúdio ele tem essa cara aí, essa é uma parte do estúdio, a parte que a gente usa para engenharia. E a gente teve essa ideia, então, sobre a orientação dos coordenadores também dos cursos, de como a gente poderia trabalhar com essa aula inovadora, né? Ia rodar a primeira vez a aula nesse estúdio laboratório, uma aula teórica, e como trabalhar com essa aula teórica. E aí, então, a gente preparou uma aula da disciplina de resistência dos materiais avançados, que era intitulado para trabalhar com as falhas que o material poderia apresentar em determinada situação de
solicitação. E aí, nesse caso, pensando em como abordar isso com o aluno ou de como trazer situações de inovação para ele, eu convidei 2 outros professores, né, que é o professor Rafael e o professor Renan, para trazer as experiências deles do ambiente de trabalho, do ramo de trabalho ali, voltado para engenharia civil ou voltado para engenharia mecânica e engenharia de materiais. Nesse caso, quando os professores eles deram a sua contribuição em 2 momentos específicos, que é o momento que a gente chama de interação, eles trouxeram materiais do seu cotidiano para trazer realmente os exemplos do que a gente estava falando ali naquela situação. Pela imagem a gente consegue ver que nós temos aí pelo menos 2 câmeras trabalhando. Nesse dia a gente trabalhou com uma câmera de foco. Vou mostrar umas fotos para vocês depois. Nós trabalhamos com uma câmera de teto e mais 3 câmeras fixas. Então, para conseguir pegar todas as imagens que a gente queria mostrar em tempo real e também deixar a aula mais dinâmica. A gente sabe que as disciplinas de engenharia, elas não são disciplinas assim tão fáceis, são disciplinas um pouco que os conceitos podem acabar um pouco trazendo um pouco de cansaço e tal, aí trabalhando com várias câmeras a gente deixou a aula mais dinâmica e trazendo também mais interatividade para o aluno e conhecimento e alguns materiais que na aula prática, na aula teórica, ele pôde verificar, como se ele estivesse trabalhando na aula prática, né? Dentre esses, nós temos então aí os relatos que os professores convidados eles trouxeram para nós. Essa primeira imagem é do professor Renan, ele trouxe para nós um corpo de prova de concreto sobre um ensaio de compressão e como que se dá as trincas que possam aparecer nesse concreto. E a gente também trouxe algumas inovações sobre como restaurar essas trincas, né? E é muito interessante que ele fala, que ele diz que a aula transmitida no laboratório de aula prática é uma experiência muito interessante do ponto de vista pedagógico dos cursos de graduação, visando sempre a qualidade de ensino e aprendizagem do aluno. O professor Rafael Vedovati, ele trouxe alguns materiais aí relacionados à mecânica e ele enfatizou que para ele esse momento de interação foi único, que ele pôde compartilhar essa experiência com os alunos também, e os alunos eles têm interação direta com nós, e para mim não foi diferente, né? Eu pude trabalhar com os alunos, apresentar essas várias situações aí de materiais ou de aplicações de falha com essa câmera de foco, foi muito interessante, porque a gente pôde verificar realmente onde estava a falha, trabalhar com ela, entender o que aconteceu com a falha e como a gente poderia consertar se desse para consertar. Bom, basicamente é isso. As referências que nós utilizamos para descrever esse artigo, elas estão dadas aí, e de uma maneira geral foi uma experiência incrível, em que nós pudemos trazer para o aluno numa aula teórica aplicações práticas, em que as respostas dos alunos foram maravilhosas, eles gostaram muito dessa dinâmica e nós também ficamos muito felizes pela oportunidade de trabalho nessa modalidade aí nos nossos estúdios de aula prática. Bom, por enquanto é isso e até uma próxima. Tchau, tchau.